Olha só, deixa eu falar, eu tô rindo, tô brincando, gente, eu sou super contra bullying, é coisa muito séria. A gente tá rindo aqui porque na nossa época era quatro zóias, girafa gorda, chupeta de baleia. Hoje em dia você não pode falar mais nada. Na nossa época era isso. Meus amigos eram tudo macaco, era macaco, corujão, coelho que é dentuço. E aí japonês, era muito japonês. Japonês. Zóio rasgado. Zóio rasgado. Né? Então hoje em dia é outro mundo. É pois outro mundo. Pois é. Eu acho que, na realidade, a minha sensação é de que hoje existe menos bullying do que existia anteriormente. Mas hoje é tratado de uma forma muito séria, um pouquinho amplificado. Claro que é uma coisa muito séria. Existem, eu sei que tem palavras aqui que a gente não pode falar, mas tem crianças que desistem de viver. Tem casos disso por causa do bullying. Tem alguns casos de shooting, esses tipos de coisa. Mas eu acho que é porque os pais estão criando cada vez crianças mais soft, né? mais fracas. Mais fracas. Eu acho, Então, sensíveis. Tá na moda no Brasil hoje, é o homem, o menino, ser sensível. Ser sensível. Na escola, as meninas querem menino sensível. Muitas mães falam que meu filho não vai ter essa masculinidade tóxica. Olha só. Olha, masculinidade. Como se ser masculino fosse uma coisa tóxica. Já tá baixando a testosterona dos meninos lá. Nossa. No então, início. acho que é muito legal, até o Jordan Peterson, ele fala uma coisa muito legal, que ele fala o seguinte, que o homem, ele tem que ser violento, mas ele tem que ser capaz de controlar a agressividade. Então você tem que ser um ser agressivo, violento, capaz de controlar a sua agressividade. Resumindo, o homem tem que saber caçar, tem que saber lutar, defender a família e saber quando que pode usar isso. Que é uma coisa bem legal. Eu lembro que você falou assim pra mim, ó, quem quer brigar na rua porque não tá brigando na academia. Não sei se foi alguém que falou isso pra mim. Essa é uma máxima da arte marcial, né? Que fala que quem luta não briga. Não briga. É isso aí. Então vamos lá. Aqui hoje nos Estados Unidos tem bastante, né? Briga, essas coisas. Tem muito. Na realidade, até uma das coisas que é parte aí do que eu gostaria de falar, as escolas tentam varrer um pouquinho para baixo do tapete, porque as próprias escolas podem ser penalizadas se elas tiverem muitos casos de bullying. Tá? Então elas tentam varrer por baixo do tapete e tal. Existe, e é isso que eu gostaria de falar, existe formas muito eficientes de você resolver o bullying na escola. Né? As escolas, elas são obrigadas a resolver o problema do bullying. A questão é que os brasileiros, principalmente, mas muitos americanos, não têm ideia de como resolver isso. Não conhece, né? Não conhece, porque existe um procedimento. Então vamos rapidão. O que é o bullying hoje na escola? Porque, por exemplo, dá uma ideia. Se o Paulo falar o Paulinho, que é o único menino que eu tenho. Se o Paulinho tem um moleque do tamanho dele, briga com ele, sei lá, toma com os olhos, eu vou ficar chateado com a escola, mas vou falar, o que você fez? Eu empurrei, eu xinguei. Isso não aconteceria nunca, Paulinho. Mas tô dando um exemplo, né? Claro. O que é considerado o bullying? Quando que é o bullying? O maior no menor, o forte no fraco, ou fraco no fraco, ou encapetado no quietinho? O que é o bullying? Na realidade, eles começaram a separar os tipos de bullying, e hoje, assim, tem mais de 10 tipos de bullying. Né? Então, assim, mas na realidade, os dois fatos que define o bullying ou ele é emocional ou ele é físico. Aí dentro do físico tem vários tipos, dentro do emocional tem vários, entre eles, por exemplo, cyberbullying. Né? Você pega aí uma foto de alguém que está numa situação constrangedora, começa a postar isso nas redes sociais, manda em grupo de WhatsApp, tirando sarro, constrangendo essa pessoa. Então seria um cyberbullying. Mas são coisas emocionais. Então tem a área emocional, tem a área física. Tá? Então hoje, por exemplo, dentro da área física, é mais fácil de você lidar com isso. Porque as escolas são mais rígidas. É visual, né? É visual, você consegue ver, correu um soco. Quando diz que disse, ele está me chamando disso, me chamando daquilo, está me perseguindo e tal, é um pouco mais difícil de reagir. Né, e até mais perigoso, eu acho, o psicológico, né? Ele mata devagarinho, né? Minando. Ainda mais as crianças, tipo, se não fala pros pais, porque a criança não vai falar pros pais, falou que eu sou feia, falou que eu sou 4 olhos. E ele machuca tanto quanto físico. Porque hoje não, mas essa criança, imagina, ela começou o primeiro dia de aula, ela começou a ser xingada ou ser perseguida.
até o último dia de aula, essa criança não aguenta mais. Ela não tem mais nenhuma vontade de ir para a escola. Ela não tem vontade de fazer nada, não tem vontade de interagir, ela quer ficar isolada. Então, isso é muito... E aí não vai bem na escola, os pais, às vezes, veem o que está acontecendo e vai falar, pô, minha filha é burrinha, não é possível. Como você não está prestando atenção na aula? Mas existe uma outra coisa por trás disso. Acontecendo por trás, Às vezes é o cabelo. Assim, tem vários casos. Tem vários casos. E uma das coisas que são muito... que eu falo com os pais, às vezes alguns pais me procuram para reportar que está acontecendo isso. Fala assim, existem algumas coisas que você pode fazer, mas a primeira é sempre a criança, porque olha só, tem diferentes criações. Para muitas pessoas, o bullying é uma coisa normal, que o próprio pai faz com o filho. E a gente às vezes brinca com o filho. Eu faço bullying em casa direto. Eu já faço em casa também mundo. pra não... Eu faço bullying pro mundo. Eu faço bullying pra quem vem aqui também toma bullying. A gente já tomou. Já tomaram bullying aqui, já, né? Pois é. Então, a criança, ela vê isso como normal. Então, é muito interessante, muito importante que o pai ensine o filho e fala assim, você tem que ser claro o que você não concorda. Por exemplo, se um menino chega e começa a te xingar de alguma coisa, te chamar a fazer piada sobre você, alguma coisa, você tem que chegar claramente, claro, de forma educada, mas tem que falar assim, ei, eu não quero isso, não gostei disso, para. E se você não parar, eu vou fazer isso, que é os próximos passos que nós vamos comentar. Então você tem que deixar bem claro que você não quer mais aquilo, falar de forma séria, de forma dura e educada, claro, mas você tem que falar quais serão as consequências se ele não parar. E aí, se ele não parar, você vai partir para os próximos passos que eu vou falar. Mas essa primeira conversa, ela pode parar muito já os casos de bullying. Mas a criança, ela é xingada, ela baixa a cabeça. Mas nem os pais sabem. Que nem você falou isso, eu já tô pensando, eu não lembro de ter falado isso para nenhum dos meus filhos. Pois é. Eu falo para meus filhos, você reporta pro professor na hora e chega em casa e me fala. Mas ele não fala pro bully. Não fala pro bully, Tem que falar assim, ei, tem que olhar no olho. Só que a criança, ela é tão intimidada, ela tem medo, que ela não consegue. Como nós adultos, muitas vezes. Pois é. E ela tem que chegar e falar assim, não, você não pode aceitar isso. Você tem que olhar na cara e falar assim, Mas eu acho que é uma falha nossa, dos pais. A gente tem que educar dessa forma. Mas é que nós não fomos educados desse jeito. Nós não fomos. Sim. Nós não sabíamos disso. Pois é. Então, assim, primeira coisa, tem que ensinar a criança. E você tem que falar. Né? O Renzo, nosso filho, ele tem isso. Ele fica com medo de falar alguma coisa. Ele faz jiu-jitsu, sempre fez jiu-jitsu. Mas eu já percebi, às vezes ele tem... bullying na escola. Ele é mais calmo, o Renzo, né? Não é? A personalidade dele mas ele é mais... Mas ele tem mais... Olha, por causa de família. Ele tem mais mordomia do que o Ryan. Ah, sim. Ele passa com muito mais coisa do que o Ryan. Sim. O Rian já foi mais cacetado. Não é? O Rian, o filho mais velho, ele já entrou a ajudar, ele já começou a trabalhar. O Renzo tá mais na maciota. Mas o Renzo tem as molezas. Tem as molezas. Tem as molezas dele que eu vejo. Tem. Especialmente pelo pai. Spoiled pelo pai. Spoiled pelo pai. E a cara do pai, tadinho do bichinho. Tadinho, a né? cara. Pois é. E aí, a criança, ela tem que falar, se a gente já puder passar para o próximo ponto aí, que seria o seguinte, primeiro fala para o próprio bullying, eu não gostei disso. E aí ele fala assim, é isso mesmo, ele não parou. Ok, eu avisei, né? Então a criança vai ter que falar para a professora, que é quem está mais próximo ali. A professora não é só obrigada a ensinar, ela tem obrigada a manter a segurança dentro da sala de aula. Vai falar, eu cheguei, falei para ele que não era para fazer mais isso, ele está me fazendo bullying comigo e eu quero uma solução. Imagina a criança falar assim para a professora. A professora tem a obrigação de dar a solução. Porque enquanto eles estão dentro da escola, a responsabilidade é totalmente da escola. Da escola. Tudo que acontece lá é responsabilidade da escola. A gente manda os filhos para ter segurança. E muitas vezes a criança chega e vai falar, professora, ele tá falando isso. Vocês não sei o quê, vai todo mundo... pra lá, isso aí. Então ela, coloca a culpa nos dois pelo que está acontecendo. Quando a criança chega e fala assim, olha, ele chegou, ele está me chamando disso, e eu falei para ele, eu não quero mais ser chamado disso, eu já falei para você parar, se você não parar, eu vou contar para a professora, então eu estou vindo aqui explicando para a senhora e eu quero uma solução. Se ele falar isso, chegar em casa e reportar isso para os pais, e a partir do momento que ele chegou em casa, reportou para os pais escrevem um e-mail. Hoje, no dia tal, meu filho me reportou isso, que aconteceu, ele pediu para o menino tal, coloca o nome da criança, para parar, ele continua fazendo isso, importunando ele, e ele informou isso à senhora, pediu que fosse resolucionado. Então, eu estou mandando esse e-mail solicitando uma informação do que será feito para resolver o problema. Eu espero que seja resolvido o problema. Muito obrigado, claro, de forma bem respeitosa, mas coloca data em tudo, nome em tudo. Você está documentando a situação. A professora tem a responsabilidade de resolver aquela situação dentro da sala de aula.
Fora isso, tem outras coisas que o pai e a criança também podem fazer. A criança, por exemplo, ela tem acesso ao DIN, chamam Dean of Discipline, né? O que é em português? É como se fosse aquele monitor, não monitor? É como monitor. O Dean é responsável pelas atitudes disciplinares. Então, ocorreu caso de bullying, uma briga, o Dean vai ser reportado sobre isso e ele tem que seguir isso, investigar toda a situação até a solução. Legalmente, é o Dean quem é o responsável por resolver isso na escola. Então, uma coisa, a criança também pode procurar o DIN, mas às vezes a criança fica intimidada, fica com medo. Então, os pais podem ligar na escola e falar assim, olha, eu quero, por gentileza, o e-mail do DIN. Meu filho está na série tal, e eu quero saber quem que é o DIN e o e-mail dele. E aí, a escola, o pai pode mandar esse e-mail para a professora e copiar o DIN. Então, o DIN foi informado do que estava acontecendo. Uma vez que ele recebeu formalmente Aí é documento, aí o bicho pega. Está documentando. Por isso que você tem que mandar por e-mail. Alguns pais ligam, vou xingar na escola, eu vou lá falar e nada é feito, porque ele não documentou nada. Uma vez que você mandou por e-mail, a escola sabe. Pô, ele tem documento, ele tem um registro de que isso aconteceu com o filho dele. Se a gente não tomar nenhuma atitude, nós seremos penalizados. Né? Vamos dizer que fez isso, o DIN, a professora, ninguém respondeu por nada, ninguém resolveu nada. E essa criança continua importunando. E vou dizer mais, aconteceu inclusive lá na escola, uma criança brasileira foi empurrada pelo outro, caiu, quebrou um dente na escada. Né? Aí é uma agressão física. Nesse caso, o pai tem que fazer o seguinte, ele tem que ir então na escola e falar assim, olha, eu quero registrar agora um incident report, que é um formulário explicando tudo o que aconteceu. Aí é uma infração. Essa criança que, claro, a escola vai fazer, ok, nós vamos preencher o formulário. A criança que cometeu, claro que tem uma investigação, eles vão confirmar nas imagens, vão ver se tem testemunha e tudo mais, mas vai ter uma investigação. A criança que empurrou, ela vai receber uma infração. Essa infração fica no registro dela até o college. Oh, uau! Então, quando ela for solicitar para ser admitida num college, tá lá, vai lá ver isso. Então imagina se ela tem várias infrações, provavelmente o college não aceita essa criança. O que será? Daí no caso do dente já é uma coisa à parte, né? Nada a ver com a escola. Mas estava dentro da escola. Mas tu falou, quem será que paga? Daí não, que eu tô pensando no dentista já. É caro. Porque é caro aqui. Eu acho que daí já é um caso fora da escola, pai com pai, talvez, né? Pois é. Isso aí tem que estar um acordo. Na realidade, o DIN, ele tem a capacidade, né, e tem o atributo de solicitar. Se você vai na escola e quer conversar com os pais da criança, é o DIN a pessoa responsável por isso. Ele vai entrar em contato com os pais, fala assim, mediador. Vai fazer uma mediação, vai chamar lá os pais da criança, está acontecendo isso. No caso do seu filho, empurrou meu filho, ele quebrou o dente e tal. Então ele vai ser o mediador da situação. Né? E ele tem esse atributo de chamar os pais para resolver a situação lá. Mas nesse caso que houve uma agressão, os pais, além de falar com a direção e reportar o incidente, né, fazer o incident report, fazer essa reunião com o DIN, pedir essa reunião com o DIN também, ele também tem que fazer uma coisa que é muito importante. Ele tem que falar com o School Resource Officer. Que é um policial dentro da escola. Que é um policial dentro da escola. Toda escola tem um. Toda escola tem um. Às vezes não é um policial, um segurança. Né? Às vezes é um militar, às vezes é um policial mesmo, mas toda escola é obrigada a ter um que fica em tempo integral lá. Então, ele também pode fazer um incident report. Então, você vai falar para ele, olha, eu quero registrar o que aconteceu, assim. O policial também pode fazer a investigação, né, o School Resource Officer vai fazer a investigação dele e vai mandar esse relatório para a escola também. Aí é a parte dele, disso aí. Então, você tem agora tudo documentado. Você tem os reports da escola, da administração, você tem o report do DIN, e você tem o School Resource Officer, que é o policial. Todos eles fizeram relatórios do que aconteceu. Com tudo isso, se não for resolvido, aí é o nightmare, né? O pesadelo da escola. Você pode entrar em contato com o county, com o school district, que é o distrito escolar. A escola, ela está desesperada para resolver isso no âmbito escolar. Ela não quer que o distrito saiba disso. Por quê? Além de baixar as notas da escola, se tiver muitos casos desse, e principalmente quando não é resolvido pela escola, vai abaixar as verbas da escola. Então eles não querem. E por isso que muitas vezes eles não querem reportar coisas. Eles colocam embaixo do tapete, não pode aparecer. Entendi. Não pode aparecer. Então tudo que eles querem é que isso não apareça
para o School District. Então não adianta a gente só ligar e falar. Não, É bom tem que deixar a emoção de lado. Escrito, ter mais... tudo por escrito. Porque a nossa primeira emoção é eu vou brigar, vou lá, vou Tá, xingar todo mundo. filho da Meu mãe. filho, Exato. né? Machucou meu filho. Vou... Se você fizer esses passos, com toda certeza será resolvido. Eles não vão deixar chegar no School District.